Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, rendemos graças nesta manhã por mais um momento. Acabamos de louvar, agradecer o Teu nome, com cânticos e hinos de louvor a Ti, adoração e oração. E neste momento, Pai, nós queremos receber a palavra de Deus por intermédio do Seu Espírito Santo. Usa-me, Senhor, como um vaso para a transmissão desta palavra. Que não seja eu, mas Tu, ó Pai da Glória. Esteja com Teu povo. Dê-nos entendimento, abra nossa mente para que possamos compreender a Sua palavra e ouvir a Tua voz. No bendito nome de Jesus, nós Te adoramos. Amém? Amém. Amada igreja, mais uma vez, bom dia. Bom dia. O texto que nós acabamos de ler encontra-se no livro de São Mateus, no seu capítulo 9, versículos 9 até 13. Fala-nos de um chamado. Mas antes desse chamado, Deus já estava a fazer outras coisas, já estava a fazer outros milagres lá atrás. Jesus já estava a curar vários doentes, curou o leproso, o paralítico de Cafarnaum. Jesus apaziguou as tempestades e agora, neste momento, nós vamos ver a parte onde ele chama um dos seus discípulos. Amados, nós vamos imaginar alguém que nós achamos ser uma pessoa improvável, uma pessoa em que nós pensamos que está longe de Deus, e essa pessoa está distante da fé e é difícil mudar. O livro de Mateus 9 está a falar sobre essa situação. Irmãos, Jesus não foi a um templo para chamar um religioso exemplar, mas sim, ele foi a uma coletoria de impostos, aquele lugar que era considerado como sítio de traição, sítio de desprezo. Por quê? Porque Mateus é esse homem que ele chamou. A sua profissão não era bem vista naquele tempo, no passado. Estamos a falar hoje deste homem de nome Mateus. Ele estava naquele lugar, conforme acabamos de ler, chamado coletoria de impostos. Jesus ia passando, chamou Mateus para que ele seguisse. Mateus levantou-se e seguiu a Jesus. E ainda assim, havia homens chamados fariseus, que quando Jesus decide sentar-se à mesa com quem ele queria, esses homens fizeram algumas perguntas a Jesus. Eles equivocaram-se. Os fariseus, para um pequeno enquadramento, são aqueles homens doutores da lei, conhecedores da lei, que viviam a sua vida à risca, cumprindo a lei, esquecendo-se da mensagem principal de Jesus Cristo, que é a mensagem de amor, a mensagem de misericórdia e amor ao próximo. Então Jesus assenta-se na mesa com publicanos, que são considerados pecadores. Por quê? Os publicanos são aqueles homens, por exemplo, como falamos de Mateus, que trabalhava, tinha como profissão de recolher impostos. Eles eram mal vistos. Por quê? Porque para além dele fazer o seu trabalho, ele cobrava além do que
vivia. Eles roubavam do povo. Eram tidos como exploradores do povo, por isso é que eles não eram bem vistos. E quando Jesus aparece ali, na casa de Mateus, sentado à mesa, e aparecem mais outros publicanos, que também considerados como pecadores, isso tornou-se um escândalo religioso para os fariseus. Como pode um mestre assentar-se à mesa com pecadores? Mas Jesus o fez. O nosso texto fala-nos de que não é apenas de Mateus, não fala apenas do chamado de Mateus, mas também fala sobre, ou mostra-nos sobre como Jesus vê as pessoas. Jesus vê as pessoas de uma forma diferente. O texto também vai nos ensinar de que o chamado de Jesus nos dias de hoje abrange aquelas pessoas que também são improváveis. Jesus não veio para os justos, mas sim, ele veio para aquelas pessoas que estão disponíveis. Ele veio para as pessoas que estão disponíveis. Olha que os fariseus pensavam que Jesus apenas tinha que estar ou tinha que lidar com aquelas pessoas respeitadas, com aquelas pessoas de renome, aquelas pessoas de elite, pessoas irrepreensíveis. Mas Jesus fez o contrário. É para dizer que Jesus, para além de vir para as pessoas disponíveis e não para os justos, ele também vem para aqueles que reconhecem que precisam da graça e que precisam da misericórdia de Deus, e não para aqueles que se acham ser justos. Jesus fez o contrário ao chamar Mateus. Ele fez o contrário ao assentar-se na sua mesa com homens que são pecadores. Por isso nós podemos dizer que o chamado de Jesus veio para quebrar as expectativas humanas. Veio sim. Enquanto os homens pensam que Jesus tem que andar, ou tem que lidar, ou tem que estar somente com um tipo de pessoas, mas Jesus veio para todos. Ele veio para todos. Amada igreja, Mateus estava lá na coletoria de impostos. Era aí o lugar do seu pecado. Naquele lugar, era um lugar marcado por corrupção. Mas Jesus, ao estar junto com os publicanos e pecadores, ele vai para ali para uma missão. E a missão é de resgatar e transformar. Ele chama Mateus. O texto diz que Mateus levanta-se e segue a Jesus. Ele não olhou para trás. Ele não parou para pensar. Ele nem parou para decidir se tinha que ir ou não. Mas ele tomou uma decisão rápida e automática. Foi imediatamente para seguir Jesus. É assim que o chamado de Mateus veio primeiro, depois veio a transformação. Mateus foi chamado, aceitou o convite e assim foi transformado. Ele não foi transformado porque foi
Não foi chamado porque primeiro estava transformado. Primeiro veio o chamado, depois é que vem a transformação. Amém. Amados, olha que Jesus, Ele penetra em qualquer ambiente. Nós os homens julgamos, nós escolhemos e nós dissemos que aí eu não posso entrar, ali eu não posso lidar com aquelas pessoas. Ao fazer isso, Ele não foi para ali para se contaminar com aquelas práticas, mas foi com a missão de salvar, buscar salvar aquele que estava perdido. Assim Ele quebra as expectativas humanas, fazendo o contrário, estar junto com os pecadores para levar a salvação e o resgate. A graça de Jesus criou ou causou um escândalo religioso. Ao assentar-se à mesa com pecadores, para os fariseus, tornou-se um escândalo para eles. Então, eles confrontam Jesus, mas Jesus também tem uma resposta a dar a esses homens. Aqui no capítulo 9, versículo 12, ele diz assim, vou começar no 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos. Essa foi a resposta de Jesus. Jesus disse que aqueles que são sãos, aqueles que não estão doentes, não precisam de médico. Por isso é que ele foi naquele meio. Por isso é que ele se encontrava naquele ambiente. Porque aquele ambiente precisava da presença de Jesus. Amém. Para serem resgatados, para serem transformados. Jesus ainda diz mais adiante: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Amém. É por causa dos pecadores que Jesus deixou o seu trono de graça. É por causa dos pecadores que Jesus deixou o seu trono de luz e veio a este mundo. Por amar a humanidade, por não querer ver ninguém perdido, Ele vem para resgatar e para salvar. Amados, esse confronto dos fariseus, para eles acreditam que era santidade. Nós precisamos avaliar se nós estamos a nos tornar mais parecidos com Jesus ou estamos a nos tornar mais parecidos com os fariseus. O amado irmão sabe com quem está mais parecido. Se está parecido aos fariseus que passam a vida a julgar, ou querem receber ou querem seguir a Jesus. Um médico entra em zonas onde existem doentes sem ter medo de se contaminar. Ele vai tratar o médico. Ele, ao entrar, ele não espera que o doente esteja são, esteja bom, mas ele vai até ali. Essa é a missão de Jesus. Penetrar nas zonas onde ele sabe que são zonas contaminadas. Estamos a falar da zona do pecado, onde ele consegue resgatar o pecador para trazer a luz. Amém. Jesus hoje também pode entrar na tua vida e Ele pode chamar-te. Nos dias de hoje, Ele pode aparecer na tua vida e pode também chamar-te conforme chamou Mateus. Amém. Mas há uma necessidade, é importante
que o amado irmão esteja disponível para aceitar este chamado. Há uma necessidade do irmão estar pronto para aceitar e seguir Jesus. Amados, Jesus é aquele que é amigo de todos. Jesus é aquele que tem compaixão. Jesus é aquele que veio para uma missão nobre. E esta missão é muito importante para nós. Cabe a cada um analisar como é que está a sua vida. Nós temos vindo à casa de Deus, temos ouvido a palavra de Deus, mas saiba que Jesus quer te salvar. A coletoria de impostos era o lugar do pecado de Mateus. Ele estava lá bem sentado. Qual é o teu lugar? Qual é o lugar do teu pecado, amado irmão? Ele também quer te chamar. A profissão de coletor de impostos era uma profissão realmente que as pessoas não gostavam pelo facto das suas ações não serem boas, repercutia na pessoa. Conforme o exemplo de Zaqueu, também nós sabemos a história de Zaqueu. Zaqueu também cobrava impostos. Mas Jesus apareceu na sua vida. Jesus chamou Zaqueu. Ele procurava por Jesus, claro. A diferença é que Mateus foi encontrado por Jesus e Jesus o convidou. Jesus o chamou. Jesus vê que você está no pecado. Cada um sabe qual é o seu pecado. Cada um sabe o que é que prende a sua vida para não seguir a Jesus. Jesus sabe, Ele te vê quando estás nas drogas. Jesus sabe e Ele te vê quando estás na prostituição. Jesus sabe e Ele te vê quando estás na bebedeira. Jesus sabe o que você faz lá na escuridão, lá nas escondidas. Jesus sabe os teus planos que não são bons, que estão dentro do coração, que estão maquinando a tua mente. Ele sabe de todas as coisas. Pois, amado irmão, saiba que Ele precisa de ti. Jesus precisa de ti. Se tu não precisas de Jesus, Ele precisa de ti, sim, senhora. E se Ele te chamar, qual será a tua resposta? Qual será a tua reação? O humano tem o hábito de adiar as oportunidades, de cancelar as oportunidades. Existe tempo para tudo. Existe um prazo para todas as coisas na vida. E se você vem aqui e ainda não está salvo, e ainda não aceitou Jesus, amado irmão, hoje pode ser esse dia da tua decisão. Hoje pode ser o dia que você vai decidir abandonar aquele lugar bom, aquele lugar que você acha que é confortável e que se sente bem estar ali, mas que não nos leva a um bom porto, que não vai te levar a um bom futuro. Preocupa-se. Jesus sabe que mesmo, muitas das vezes até a pessoa quer abandonar aquele lugar, mas não tem forças. Toma a decisão. O Espírito Santo te ajudará. Amém. Decida, levanta-te e aceita esse Cristo, que Ele só preparou coisas boas para a tua vida.
E se tu aceitares e seguir-lhe, serás uma pessoa feliz. Não vamos dizer que quem tem Jesus não tem sofrimento, quem tem Jesus não sofre, não passa por dificuldades, passa sim. Mas é diferente com quem não conhece Jesus. Amém. Quem tem Cristo, quem segue a Jesus, é uma pessoa feliz, porque sabe que tem uma garantia e tem uma esperança. Amém. A esperança é Jesus Cristo. Amém. Quem não tem Jesus, em meio das dificuldades, é difícil. É só tristeza, é só lamentação. Mas quando nós temos Cristo, quando nós nos tornamos discípulos e aceitamos o chamado de Jesus, podemos sofrer, não haverá nada que há de nos separar do amor de Cristo. Amém. Nada. Oh, glória. Nem os problemas, nem as enfermidades, nem as dores haverão de nos separar do amor de Deus, porque Deus preparou os seus filhos, que no mundo tereis aflições, e tem de bom ânimo. No sofrimento nós temos bom ânimo, porque sabemos que temos Cristo. Mateus não teve escolha, não decidiu o contrário. Jesus, ao dizer, segue-me, Ele está a te dizer, sai daí. Este lugar não é para ti. Esse lugar do pecado não é teu, não é para ti. Saia imediatamente desse lugar. E o bom é que Mateus, desde o momento que aceitou caminhar com Cristo, ele tomou um outro lugar, passou a pertencer àquele grupo de discípulos de Jesus Cristo. Eu não sei se o amado irmão precisa ou aceita ou quer ser discípulo de Jesus. Jesus Cristo te espera. Ele precisa de ti. O segredo para sair do pecado é ouvir e aceitar o chamado de Cristo. Amém. Aceitar Cristo. Não há mais ninguém como Ele. Não há mais ninguém como Jesus. Amado irmão, descubra o seu verdadeiro lugar. Descubra o seu verdadeiro caminho. Muitas das vezes nós pensamos que Jesus só chama aquela pessoa que quando tu olhas para ela é uma pessoa muito espiritual. Muitas pessoas pensam que Jesus só chama aquelas pessoas irrepreensíveis. Não. Ele afirma aí naquele versículo 12 que eu vim para os pecadores. E nós precisamos aceitar esse Cristo. E também fazermos parte ao grupo de discípulos para Cristo Jesus. Fariseus, como pôde Jesus sentar-se à mesa com aqueles pecadores? É aí que o verdadeiro evangelho começa a fazer sentido. Amado irmão, se alguém conhece esse corinho, canta comigo. Cristo te chama como eterno amor, do pecador venha dizer, dele não fujas com fútil temor, venha Jesus te render. Oh pecador, és o Senhor, vem
ainda chama os improváveis. E o tema da nossa meditação de hoje, Jesus chama os improváveis. Jesus, ao chamar os pecadores, Ele não somente chama, mas Ele caminha com eles. Jesus acompanha o pecador. Jesus acolhe o pecador. Abre o teu coração. Se tu sentires que neste momento tu queres aceitar a Jesus, aceite Cristo como seu Salvador e Mestre na sua vida. E se quiseres também, podes manter em pé. E a igreja estará orando para ti. Nossa vida acabará, como as folhas cairão, qual raiz se arrancará, busca Deus. Voa cada dia veloz, escutando a sua voz, vem da tua conta, Deus, busca Deus. Os nossos corações, que o Espírito Santo possa tocar, Senhor, o coração daquele que ainda está perdido no mundo e que precisa de ouvir a Tua voz. O Teu chamado, Senhor, é uma realidade. Pai, nós te imploramos e te suplicamos, Pai, que possas ter misericórdia de
todos quanto precisam ouvir o teu chamado, de todos quanto precisam ouvir o teu toque e precisam ouvir a tua voz para serem salvos e fazerem parte de discípulos de Jesus Cristo para caminhar com Cristo. A nossa vida, Senhor, peregrina, nós precisamos caminhar com Cristo. Precisamos, ó Pai da Glória, seguir os passos do nosso Mestre. Mateus mostrou-se ser um homem obediente, porque ele tão somente obedeceu a tua voz. Pai da Glória, a desobediência muitas das vezes tem invadido os nossos corações, entristecendo o Senhor de Deus. Transforma, Senhor, os nossos corações, para que, na verdade, nós possamos praticar a obediência na nossa vida. A obediência à voz de Deus. A obediência à palavra de Deus. Não permitindo que nós sejamos ouvintes, mas que essa palavra, que é a palavra de Deus, que é lançada todos os dias aqui nesse lugar, possa encontrar um espaço nos nossos corações. Porque, afinal de contas, nós precisamos de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a salvação das nossas vidas. Jesus é o libertador. Jesus é a nossa esperança. Nós estamos aqui porque esperamos um dia estarmos lá na glória, junto com o Pai, conforme Jesus está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Oh Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia de nós. Que saiamos daqui conscientes que Jesus não tem preferências. Jesus veio para os improváveis. Jesus chama aqueles que são desprezados. Jesus chama aquele que muitas das vezes nós julgamos. E Jesus olha para o nosso pecado com simpatia. Ele olha para o nosso pecado não para nos julgar, mas sim para nos resgatar, para ganhar a nossa alma. Nesta manhã, pedimos a tua presença e a presença do Espírito Santo para que continue a falar para as nossas mentes, para que continue a falar para os nossos corações. Que o Senhor nos possa dar entendimento da mensagem do Senhor, das Escrituras Santas. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo que nos chama, que toca, que bate os nossos corações. Deus é amor. A sua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus está chamando. Jesus está chamando a mim. Jesus está chamando a uma irmã que está sentada. Toda honra, toda glória nós queremos render aqui nesta manhã. No bendito nome de Jesus, nós te glorificamos hoje e para todo sempre. Amém. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra.